hoje o know-how está prazeroso. Vejam, nem toda empresa nasce de um plano de negócios, algumas nascem de uma conversa que faltava. A história da Bela começa na engenharia e na logística com carteira assinada, rotina previsível e aquela inquietação que não passava. Em 2020, a conversa sobre sexualidade que ela já puxava no off ganhou palco aberto e virou trabalho da vida. Transformar tabu em serviço, vergonha em linguagem e curiosidade em autonomia. Hoje a Good Vibes é negócio, comunidade e impacto. E a Bela, uma liderança que cresceu sem pedir licença. Fazendo o empreendedorismo com métodos e coragem. Vamos voltar ao início, entender os pontos de virada e mapear o que sustenta essa cultura que não se vende só com tráfico, se cria com vínculo. Com vocês, Bela do Céu. Ai, gente, que chamada linda! Meu Deus! Nossa, gostou? Profunda, muito, né? Demais, demais. Eu adorei. Arrasaram. Olha, eu adorei quando o time estava escrevendo, eu aprovei. Eu falei assim, gente, eu acho que a gente descreveu a carreira toda da Bela em uma muito chamada. Bonito, me passa isso depois. Adorei, arrasaram. Imagina ser chamada no palco assim, né? Super, Né? me senti naquela abertura do Fantástico ou do Domingão, que a pessoa descreve toda a trajetória da pessoa e vai passando as imagens. Muito bonito, me emocionei aqui. Adorei. Muito obrigada. Olha só, é Isabela Cerqueira, mas carinhosamente Bela do Céu, e ela vai contar agora por que Bela do Céu. Bom, Bela do Céu, na verdade, vários momentos da Good Vibes, eu acabei tomando decisões estratégicas muito vendo o que estava acontecendo ao meu redor, e o Bela do Céu veio disso. Na época que eu criei a empresa, eu que fazia muito atendimento ali, era o famoso caso da empreendedora. Então, eu fazia de tudo, absolutamente todas as funções da empresa, inclusive atender cliente. E até hoje, eu sou muito próxima delas, então eu faço ali os check de muitas conversas para entender o que está acontecendo realmente com o meu cliente no ponto final. E as clientes, na hora que recebiam o produto e testavam, elas vinham e comentavam, Bela do Céu, amiga do céu, que coisa incrível. E aí eu comecei a reparar que as clientes que iam comprar o produto, antes de comprar, já compravam e mandavam mensagem para mim. Tô na expectativa de te mandar a Bela do Céu também. Comprei esse vibrador e eu espero te mandar a Bela do Céu daqui a 2 semanas, para comprovar que o negócio é tão bom. E aí ela vinha depois de 2 semanas e mandava o Bela do Céu para mim. Então, eu fui vendo que isso virou realmente ali uma ferramenta de branding e eu resolvi mudar o nome para ficar cada vez mais próxima da cliente. A gente patenteou, a gente colocou tudo bonitinho, fez o registro. Patenteou não, fez o registro e agora virou Bela do Céu. Mais famosa até do que Isabela Cerqueira, na verdade. Ninguém nem me conhece, mas Isabela Cerqueira. É Bela do Céu. Bela totalmente do Céu. alinhado. Chega a ter um Bela do Céu. Tipo assim, tô naquele momento céu. montanha-russa, né? Me lembra muito o filme de Pernas pro Ar, que ela fala, você já teve um orgasmo de verdade, que é o momento montanha-russa, e você tá subindo, aí do nada, você desce. E aí, eu tava contando, assim, pro meu namorado esses dias, eu falei pra ele, cara, de verdade, deixa eu te explicar o que é um orgasmo pra você entender, tá? É uma montanha-russa, e você tem que ver o de Pernas pro Ar pra entender o que eu tô falando. E eu adoro, eu sou usuária, né? Eu tava contando pra ela aqui antes, olha a minha exposição aqui total, como CEO de contabilidade, de contabilidade que vocês acham que é tudo séria. Eu tava contando pra ela que eu tô usando o sugadorzinho. Qual deles? O pequenininho azul, o Best. Gente, vocês clássico. Não têm noção. Meu namorado tá viajando essa semana, sozinho eu não fico, né? Jamais. Como que veio essa ideia de criar vibradores tão incríveis? Eu vi uma demanda muito grande no mercado de pessoas que queriam se descobrir mais na sua sexualidade. E quando elas olhavam o que tinha de portfólio disponível, eram produtos fálicos, produtos que não eram pensados na anatomia feminina. Quando eu fui para a China pela primeira vez, eu entendi quem eram as pessoas que desenhavam e pensavam esses produtos. Em suma, homens, eles estavam criando produtos para mulheres, onde não havia nenhum teste de produto. Então, quando você vai fazer uma TV, quando você vai fazer qualquer coisa, você coloca ali aquele produto para uma série de pessoas testarem e você ir entendendo se o produto funciona ou não. No caso do desenvolvimento de vibradores, não existia essa testagem. Então, em termos anatômicos, o negócio foi feito para não funcionar.
e esteticamente também não era nem um pouco agradável. Então, eu olhei para esse mercado e eu olhei para uma demanda e uma dor muito clara, que essas clientes não conheciam o próprio corpo, elas queriam se conhecer ou elas já se conheciam e não se identificavam com o mercado. E eu falei, caramba, aí tem oportunidade. Então, no início, eu comecei com uma curadoria, assim que eu que eu saí do CLT e resolvi empreender. Eu comecei com uma curadoria, olhei quais eram os produtos mais interessantes dos fornecedores. E desde o início, a minha ideia era juntar grana para conseguir investir em fazer os meus próprios. Desenhar o molde, que no caso do Best foi um dos primeiros que eu fiz isso, né? Que eu desenhei o molde e é um produto exclusivo Good Vibes, feito milimetricamente pensando nas nossas clientes junto com a comunidade. Esse espaço também de tempo, desde eu ter criado a empresa até eu construir o meu primeiro vibrador próprio, também foi muito importante para eu pegar todos os feedbacks, eu entender muito bem quem era essa cliente, o que ela precisava, quais que eram as dores. Então, o Best é um produto muito silencioso. Ele é um produto anatomicamente muito fácil de você segurar, então ele não é uma bola, ele é realmente, ele foi inspirado naquela escovinha de cabelo, Tangle Teezer. Sim. Ele é igualzinho o formato da Tangle Teezer, exatamente para ele ficar na tua mão e você nem sentir do momento que você tá usando. E ele é muito silencioso, vocês não estão entendendo. E o legal é que a luzinha fica acesa, então, eu não sei se foi pensado assim, você tá no escuro e você consegue ali ver o que você tá fazendo. Sim, até pra você conseguir enxergar onde é o botão, né, pra ficar mais fácil. Não é uma luz que atrapalha a sua concentração, mas que te dá um indicador ali de que você tá mudando de função, ou que você tá aumentando, diminuindo, desligando, você precisa desse indicador. Então, ele tem isso do silêncio, ele tem o formato, ele tem... a estrutura dele foi pensando num sexo A2, por exemplo, também, não só sozinha, mas A2, porque uma das principais dores, principalmente para mulheres héteros, é atingir o prazer e o orgasmo num sexo, num relacionamento, né? E Numa é um relação. tabu muito grande, né, para os homens, isso, inclusive. Sim, é enorme. E é muito difícil você conseguir chegar ao orgasmo realmente só com penetração por uma questão anatômica. Então, como que eu conseguia desenvolver um produto que fosse fácil de encaixar ali na hora H e todo mundo ficasse feliz? Sem ali ameaçar muito a questão da masculinidade, então um produto fofinho, pequeno, estético, silencioso. Então, a gente tentou juntar isso tudo e também na própria facilidade no encaixe. Então, esses 2 anos, eles foram fundamentais para a gente conseguir desenvolver um produto que é exatamente aquilo que a cliente espera e é por isso que ele é um sucesso e vendeu super bem. Que é aquela necessidade, né, da nossa demanda feminina. E eu vejo muito isso porque quando eu fui para Nova York, tem o Museu do Sexo lá. Você deve ter ido com certeza. Sim. Você sabe mais do que eu. Tem também. E aí eu comprei acho que é o WeVibe. Não é igual, gente. Vocês não estão entendendo. Não adianta, não é igual. É muito diferente o Best. É muito diferente. E eu senti eu usava muito o WeVibe antes, e eu senti totalmente essa diferença. E do quanto que é mais fácil de segurar, ele é até menor um pouco, é mais fácil de segurar, ele é mais potente, ele sabe, ele encaixa tão perfeito. Eu não sei explicar, assim. Comprem, tá, mulheres? E seus parceiros também. Eu acho que esse tabu tem que acabar, sabe? Do homem não participar junto, de não usar. Eu acho que esquenta mais. E eu vejo que nos seus conteúdos, você reverbera isso de uma forma até com o seu namorado, com o seu parceiro. Eu acho muito legal. De onde veio essa ideia de aplicar um conteúdo de chamar gente, olha, usem com o seu parceiro e conseguir convencer seu parceiro a fazer isso, inclusive. Exato. Antes, quando eu criei a Good Vibes, eu não namorava. Eu falava com esse público, mas eu não tinha o exemplar masculino ali para comprovar e para fazer ainda mais sentido e falar na espécie homem para homem, né? Que ajuda bastante ali no processo de convencimento masculino de não achar que é um problema e também estar disposto a usar, né? O meu namorado Tomás, ele ajudou muito nisso, mas antes eu já falava, eu mapeei eu tenho 2 perfis de cliente principais na empresa. Um perfil que é um perfil de mulher buscando o autoconhecimento, o bem-estar sexual, pensando na própria saúde, a questão da liberação de hormônio que faz bem para a saúde,
o orgasmo e o prazer sexual tá ali dentro das diretrizes da OMS como fundamentais para uma pessoa ser feliz, ter uma saúde plena. Então, tem muito isso da mulher se descobrir sozinha. Então, eu tenho esse perfil de cliente, que não importa a relação de uso com a parceria, tá num processo dela com ela mesma, o que eu acho muito legal e queria que todas começassem por ali, porque descobrindo o seu próprio prazer que você consegue compartilhar melhor com o outro. E eu tenho o perfil do cliente que ele está buscando um produto para agregar no relacionamento. Seja para esquentar o clima, seja para ter um sexo mais prazeroso para os dois, para dar uma inovada, para tudo isso. E eu já comunicava com esses dois perfis de cliente, mas a partir do momento que o meu namorado entrou, ele ajudou muito a falar com esses caras e me ajudar a quebrar o tabu mesmo. A falar que ele, por exemplo, não era um cara que consumia vibradores, não era um cara que achava interessante, e ele viu que não era nada demais, que ajudava pra caramba, que fazia a relação ficar mais livre, conversar sobre sexo é saudável, estimula a intimidade, e o sexo tem que ser prazeroso pros dois, né? Sim. Grande parte disso das mulheres não quererem o sexo, ou de se titular também esse tabu, é porque ela não sente prazer durante o sexo, ela vê aquilo como mais um serviço. Então, se ao longo do dia de trabalho ela tem que trabalhar o dia inteiro, ela ainda tem um trabalho de casa, e ela ainda tem que servir também no momento sexual, com certeza ela não vai querer. Porque não é um momento nem gostoso pra ela, né? O homem chega em casa e ele vê o momento do orgasmo, do sexo, como um momento de relaxamento. A mulher entende como mais um momento de trabalho. Então, com certeza ela não vai querer. Eu atendi muitas mulheres, principalmente 50 mais, 60 mais, que falam que eu tive esse trabalho de desconstrução de tabu, porque elas vinham para mim com a ideia de que elas não queriam mais ouvir falar de sexo, nem de orgasmo, nem nada disso, porque elas tinham se aposentado já. Então, elas não tinham mais que trabalhar. Ou seja, já é uma segunda aposentadoria. Já acabou, já tive filho, menopausa já veio. Minha filha, não quero mais nem vibrador, não quero nada, porque encerrou aqui. Não quero mais, quero curtir outros prazeres. Porque ela não foi ensinada que aquilo ali era um prazer dela também. É muito sexo, a gente estando como... Não como protagonismo, mas como uma servente ali mesmo. Então, esse trabalho de desconstrução é muito importante. Ele tem que ser feito não só pelas mulheres, mas, se estiver num relacionamento heterossexual, pelos dois. Se essa visão ela foi tão, assim, complicada até dessas mulheres de 50 a mais, principalmente, eu vejo até na minha família, imagina sobre a validação no mercado de tudo que você construiu. Né? Como que foi isso? E vem sendo, né, ainda, né? Que eu acho que talvez deve estar diminuindo um pouco. Isso ou ainda continua? Não, sendo bem sincero, eu acho que ao mesmo passo que diminui por a gente já ter uma validação, números, consolidação, crescimento de marca, case de branding, tudo isso ajuda a quebrar o tabu e as pessoas enxergarem como uma empresa que lucra, que dá número, que dá resultado, com pessoas que trabalham ali e são competentes no que fazem, mas, ao mesmo tempo, com alguns movimentos sociais que a gente está passando nesse momento e algumas discussões que são inerentes, né? A gente vai e vem com essas discussões, acaba que dificulta um pouco, ao invés de ajudar. Eu sentia menos dificuldade de falar sobre sexo em 2020, quando eu abri a Good Vibes, em termos de abertura de pessoas e tempos em movimentos e redes sociais que ditam muito o nosso comportamento atualmente, do que atualmente. Atualmente, a gente está com muito mais barreira. Sim. Muito mais barreira. Você tá vendo como que é importante a gente entender o mercado e ver como que tá a sensação. Porque quando eu comecei a minha vida lá de contabilidade lá atrás, eu via muita barreira da mulher numa posição de diretoria dentro da contabilidade, que a contabilidade sempre foi o contador, né? O contador, não a contadora. Imagino. Sempre foi desse jeito. E, para mim, esse mercado tem pivotado bastante. Eu vejo que cada vez a mulher está ingressando mais. E cada mercado, né, é um mercado diferente. E ter esse olhar de um assunto que deveria ser até mais fácil das pessoas falarem sobre sexo, né? Não ter tanto tabu assim. A gente precisava conversar mais, né? De alguma forma. Eu penso que
talvez seja uma questão até de retração desde lá da infância, de ter essa conversa, da mãe e do pai, de não querer ali entrar nesse mérito de conversa. Todo mundo aqui provavelmente já fez um sexo que não foi bom, né? E a gente tem esses momentos, né? A própria mulher. Poxa, eu tenho que fazer um serviço pro meu marido ali naquele momento, pro meu ex e etc. Eu tive esse problema com meu ex, inclusive. Todas nós já passamos por isso. Não eram sexos bons. Mas como que você geriu isso tudo? A validação, a sair do CLT e empreender, a todas as críticas ao mesmo tempo. Caramba, será que eu vou conseguir chegar lá? Tudo acontecendo, mas você tentando convencer as pessoas que o sexo é um assunto que precisa ser falado e ainda montar uma empresa como você montou. Convencer o mundo, né? Acho que essa é uma batalha, porque não adianta a gente querer mudar e achar que tá tudo bem, que nós vamos começar a falar sobre sexo de forma aberta e mulheres serão livres e todos esses assuntos, sendo que é um negócio milenar. Assim, é um tabu construído milenário. A gente vai de passinho em passinho, às vezes a gente vai regredir um pouquinho, depois a gente vai avançar, e eu acho que isso são movimentos sociais que a sexualidade feminina tá no jogo, assim, tá incluída. Então, desde o início, para mim, o que me motivou foi um propósito muito claro. Então, eu sabia quem eu estava ajudando, eu sabia por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, e não importava o que as pessoas à minha volta fossem falar, porque por mais que elas estivessem muito incomodadas de eu ter saído do CLT, ou de eu estar falando o que para elas era uma baixaria na internet, ou alguma coisa assim, eu recebia na mesma moeda mensagens lindas de mulheres falando que a gente realmente tinha tocado e mudado profundamente a vida delas, a partir do nosso serviço, do nosso trabalho. Então, a gente até estruturou na empresa, durante as nossas reuniões de resultado, ou até mesmo no dia a dia, a gente pega e separa as top mensagens daquele período. E a gente lê em voz alta para todo mundo e a gente relembrar sempre o propósito, a missão da empresa, que é realmente ajudar outras pessoas a serem mais felizes e viverem bem com a sua própria sexualidade, viverem bem de forma geral. Então, se a gente se desconecta desse propósito, a gente começa a sentir muito mais forte os problemas. Sim. Então, os nãos, ou a dificuldade de levar o negócio de bem-estar sexual em todas as camadas que existem o empreendedorismo. Então, a gente já teve dificuldade com fornecedor, a gente já teve dificuldade com banco, a gente já teve dificuldade com influenciadora, com evento que não pode participar, com tudo que você puder imaginar, a gente já teve dificuldade. Então, é muito importante, tanto para mim, enquanto gestora, quanto para a equipe, ficar o tempo inteiro relembrando quem são as pessoas que a gente está impactando, qual o trabalho que a gente está fazendo e por que isso vale a pena. Então, acho que isso foi o que fez e faz até hoje fazer sentido, para além do resultado, né? Sim. Que é também muito importante. Que não é acima da felicidade, é a autoestima da mulher também. Acho que não é só sobre você vender um vibrador, o seu payback ali, ele vem muito mais à frente. É muito bonito mesmo receber mensagens de pessoas que nem te conhecem pessoalmente, né? Dizendo que através dos nossos conteúdos, inicialmente, a gente conseguiu plantar ali uma sementinha nela, sobre assuntos que elas nem pensavam na reflexão, né? Nem tinham essa reflexão sozinhas, que elas não tinham um espaço de comunicação com outras pessoas do seu ciclo social, então elas não falavam sobre sexualidade com os médicos, com o parceiro, a parceira, não falava com as amigas. Tem muitas pessoas que não têm nenhuma pessoa para falar sobre isso. E enxergam na Good Vibes um único canal que ninguém vai julgar e que ela pode perguntar o que ela quiser, que ela vai ser bem atendida. Então, a gente faz, além do trabalho de produto, da venda, né? A gente faz todo um trabalho de serviço, consultoria por trás. Por isso, até que eu fiz faculdade depois, embora seja engenheira, eu fiz faculdade depois, pós-graduação em sexualidade. Porque é muita responsabilidade você conseguir atender a saúde, né? Você atender casos na internet, conseguir direcionar, não, esse ponto aqui você precisa levar para uma educadora, para uma psicóloga, uma ginecologista, porque elas só falam com a gente, porque elas sabem que ali
elas vão ter sigilo, elas vão ser atendidas e acolhidas por outras mulheres. Então, chega muitos e muitos casos pra gente. E a partir desse momento que a gente planta a sementinha, que elas veem a gente como amiga, próxima, confiável, depois elas consomem um produto da empresa e isso realmente gera uma transformação na vida delas. Então, já saíram de relacionamentos que não eram legais, já entraram em outros relacionamentos que eram legais, já se priorizaram numa questão de reflexão. Eu saio ou não saio com essa pessoa hoje? Existe isso. Eu vou sair porque eu estou com uma carência. Ela, depois de consumir nossos conteúdos, nossos produtos e ter esse momento de felicidade na solitude, ela consegue fazer escolhas melhores na relação. E ela enxerga isso como liberdade e volta pra gente. Então, isso foi o que fez nesses últimos 5 anos a Good Vibes continuar, independente dos problemas e dos nãos, e o que... Todas as coisas que... As adversidades e do que vai acontecendo ao longo do tempo e o mundo vai mudando e arranjando novas formas diferentes de coibir a sexualidade feminina. Mas a gente segue porque a gente entende realmente que a gente tá fazendo um trabalho muito legal. Você sabe que um dos episódios hoje que a gente gravou, o entrevistado ele falou o seguinte: existe o ROI, que é o retorno do investimento, e existe o ROIF, que é o retorno do investimento da felicidade. Nossa, bom. Eu achei bom. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu vou como começar é que a medir mede isso. Olha, eu já pensando, como é que metrifica o ROIF? Eu acho que a Good Vibes está muito conectada com o ROIF. É o ROIF, inclusive. o difícil é colocar isso no número, né? Ele mede do encantamento que ele gera no atendimento dele, né? De quantas pessoas amam o atendimento, de quantas pessoas estão indicando a marca por conta do atendimento. Inclusive, a pessoa que atende no caixa, ela é chamada de encantadora. E eu achei isso tão incrível. Eu falei assim, faz sentido. Eu tô trazendo aqui... Você acha que a Good Vibes, ela é esse ROIF que você... Muito. Que você traz a felicidade ali para todo mundo, como você tá falando, que no fundo você tá trazendo a felicidade de alguma forma, numa ajuda, né? Indicando, olha, você tem que ir no ginecologista, você tem que ir no psicólogo, isso aqui você tem que conversar com o seu namorado, você tá num relacionamento tóxico, abusivo. Então, você traz ali uma diferença na vida da pessoa. E que responsabilidade em cima de vocês. Muita responsabilidade, mas é muito legal fazer esse trabalho. Acho que o ROIF, se a gente conseguisse medir o ROIF, acaba que a gente mede via NPS, via recompra, LTV, a gente tenta transformar isso, mas não tem um indicador certinho que meça exatamente, principalmente porque é um produto que a gente sempre está trazendo lançamento e inovação, porque é um bem durável, né? Então, não tem ali aquela recompra mensal, trimestral, a gente está sempre motivando isso para cada vez mais conseguir que a nossa comunidade esteja ali também consumindo para a empresa. Acaba que é muito legal ver a reação das pessoas. A gente tem nossa comunidade muito ativa, muito presente, um engajamento enorme em rede social. É uma comunidade que leva a gente para todo mundo, você falando das suas amigas, e acontece isso muito mais no off. Embora a gente tenha muito engajamento no on, acontece muito isso no off. Da gente saber que as pessoas se conhecem e elas estão indicando a empresa e que a partir do momento que a gente vendeu para mais 3 pessoas à sua volta possivelmente vão comprar. Sim. Porque ela vai querer contar para as amigas, ela vai querer contar para o porteiro, ela vai querer contar para todo mundo. Que realmente mudou a vida dela. Então, minha amiga, que eu dei o best pra minha amiga, ela contou tanto pra menina que faz a faxina dentro da casa dela, que a menina da faxina levou o best dela. Aí ela virou pra mim e falou, amiga, eu preciso de outro best. Aí eu falei, deixa eu te passar o link, porque eu já te dei de presente, agora você vai ter que comprar. Olha isso. Ontem, meu namorado me mandou um áudio falando que ele estava em Niterói, num posto, abastecendo o carro. E do nada veio um dos frentistas, tipo, gritando pra ele, tipo, você é famoso, você é famoso. Aí ele ficou meio assim, não estou entendendo. Ele, cara, minha mulher te ama, a gente vê todos os seus vídeos. Eu comprei o toy da empresa da sua namorada pra dar de presente. Então, o cara que não conhece, não fazia a menor ideia. Então, vem essas pessoas trazendo amor pra gente só e muito engajadas. Ele mesmo fez questão de divulgar a marca para todas as pessoas que estavam à volta. Uhum. Então, você já conhece a Good Vibes? Segue aí, muito bom, rindo. Então, a gente tem isso de uma forma muito orgânica e muito legal, que bate totalmente
as negativas que a gente recebe Sim. no mundo, né? Tem um nicho e tem um nicho que Esse é o consome ROIF. bem. Esse é o ROIF, então, é o retorno do investimento da felicidade de vocês. Eu acho que faz total sentido. E falando desses conteúdos que você faz, inclusive com seu namorado, que eu acompanho também, tá? Eu vi gente, que me remeteu à verdade nua e crua. Que você fez aquela calcinha no Da Dia dos calcinha vibratória. Namorados. A calcinha vibratória que tinha um controle que imitava uma chave de carro. Uhum. E que ela foi pro restaurante e fez um vídeo com... Eu vi total verdade nua e crua ali, o filme. Como que vem essas ideias, Bela, sensacionais de fazer esses conteúdos, essas inspirações? Da onde você tira essas ideias incríveis? Porque eu falei, gente, eu nunca ia pensar num negócio desse, de fazer com carro, de fazer... Muitas das coisas vêm dos próprios clientes, dessa escutativa. A gente é muito próximo mesmo do que os clientes estão falando, até para ideias de conteúdo e ideias de produto. Então, a calcinha vibratória, ela já era um dos top produtos mais vendidos, não tinha nenhum feito pela Good Vibes, a gente fez esse processo de desenvolvimento de produto, tendo estudado os outros produtos dos fornecedores que a gente já vendia. Então, uma das principais reclamações era que o controle ficava muito na cara, porque era um controle... Quem que vai estar mexendo num controle aleatório no meio de um restaurante? Então, a gente resolveu colocar a chave de carro, que a pessoa pode deixar em cima da mesa e ninguém nunca... É igualzinho a chave de carro. Não tem... Sim. É igual a chave de carro do meu carro. Igualzinho. Nenhuma diferença. Só não aperta e abre a chave em si, mas o controle é igual. Não dá para reparar o que está controlando. E acaba que é tudo muito orgânico mesmo. Eu acho que isso que faz a Good Vibes também crescer tanto e fazer tanto sucesso em rede social. Porque é o mais orgânico possível. Tá totalmente alinhado ao nosso branding de papo de amiga para amiga ou de relacionamento para relacionamento. A gente, antes de começar essa ideia do TikTok de conteúdos mais orgânicos para as pessoas se identificarem, a gente sempre fez orgânico. Seja por conta de estratégia, seja por conta de baixo budget também. Isso é uma verdade. Não tem budget absoluta. no orçamento. Exato, dá vamos pra fazer a gente mesmo, vamos aqui no restaurante, pega o celular, um grava de um lado, outro grava do outro, pede pro garçom gravar de cima e tá fechado. Então, a gente desenvolveu esse produto realmente pensando na nossa comunidade, e os vídeos, eles são... Eu acho que até aproxima mais, né? Muito. Quando você torna de forma mais natural, com celular, até pro próprio TikTok, eu acho que você consegue alcançar mais esse público. Se não fossem as barreiras da plataforma, eu digo que a gente já tinha dominado o mundo. Porque esse vídeo, por exemplo, do que você falou que parece a verdade nua e crua, que foi num time muito bom de Dia dos Namorados, né? A gente pensou estrategicamente para entrar nessa data comemorativa, realmente ali vindo nesse segundo perfil de cliente que pensa em esquentar a relação, ter alguma coisa nova, que há muito tempo não sai, não marca um encontro, não se arruma em casal. Não faz alguma coisa diferente. Não faz alguma coisa diferente. A calcinha seria uma desculpa para eles se arrumarem um pro outro, para eles saírem para um lugar diferente, para eles testarem e eles se encontrarem numa versão diferente que eles não estão acostumados, que é isso que faz a gente ter tesão ainda, né? O novo, o desejo, desejar aquilo que ainda não está conhecido naquela pessoa. Então, acabou que o timing foi bem certo e todas as vezes que a gente postou esses vídeos, inclusive dessa campanha aí, todos de calcinha, a gente bate milhões e milhões e milhões de visualizações. Assim, na campanha do Dia dos Namorados, foram mais de 50 milhões em alcance, isso sem contar com os vídeos que foram deletados da plataforma. E eu lembro que vocês venderam tudo. A gente não pode patrocinar. Nada. R$1, 100% orgânico. Então, é bizarro. Fora os que foram excluídos, porque a gente toma muito bloqueio. Muita censura. Totalmente. A gente não pode mais postar o vibrador nas redes sociais aparecendo, dependendo do formato. Então, a gente tem que postar ou colocando emoji ou não postar. Só falar do produto. Isso é uma das nossas maiores dificuldades atualmente. Porque imagina você conseguir vender o seu produto, não é nem sobre serviço, é o produto, sem mostrar o produto. A calcinha, ela é isso, estrategicamente. Porque eu não preciso mostrar o vibrador. Eu mostro a cena e isso acaba fazendo com que a pessoa entenda e queira comprar por ela conseguir se enxergar naquela cena. O único problema é que as redes sociais ainda caem com relação à atividade sexual. Então, vários vídeos foram bloqueados.
Muito triste isso, Imagina se gente. deixassem. Eu sempre fico, Eu nem meu vou Deus. perguntar como que ela lida com a censura, que ela deve chorar muito de fazer um vídeo que 50 milhões de visualizações do nada cai na rede É social. horrível. É horrível. Principalmente porque, dependendo do vídeo, a gente perde os leads também, né? Sim. Pensando não só a visualização, porque a visualização, pra mim, ela não faz sentido se não vier seguida de uma conversão, seja ali ou em algum momento. Tem que ter um objetivo claro, né? Então, a gente tinha muito... A gente perdeu um vídeo, por exemplo, que a gente tava com... aquele... Não era link traqueado. A pessoa comentava e ela recebia o link na DM. A gente perdeu esse vídeo com 4 mil comentários, pô. 4 mil comentários. Foram 4 mil. 4 mil leads perdidos. Nossa, Tem você noção chorou disso? nesse dia, né? Eu só não chorei tanto, chorei, mas eu só não chorei tanto que a meta tava indo. Mas eu sempre fico pensando, e a pior parte de todas cara, imagina se deixasse a gente trabalhar. Mas Nossa. você acha que isso faz até vocês se reinventarem Com de uma certeza. forma Muito mais. acima da curva, né? Muito mais. Assim, a chave do carro é isso. Como é que a gente consegue pensar em soluções muito criativas o tempo inteiro para que a gente consiga passar na brecha. E a calcinha foi um produto que estourou. Muito. Porque eu mandei o link, eu fiz assim, amor, olha isso. Aí ele, não tem mais. Ele foi assim, ó, amor, olha, ele, não tem mais, já acabou no site. Eu, como assim? Estourou. E foi assim, em 2 dias, não foi um negócio assim? É o poder da rede social, né? A partir do momento que a gente consegue... A gente acerta o timing, que foi o Dia dos Namorados. Uma demanda que todos os namorados, as pessoas em geral, já iam comprar produtos para usar num relacionamento. Seja produtos de diferentes nichos, mas é o nosso Natal. Numa empresa de sex shop, o Dia dos Namorados é o nosso Natal. O timing foi certo e todos os vídeos, um atrás do outro, viralizando. Convertia. Então, muita gente comprando pela primeira vez e agora a gente trabalhando recompra, né? Dessas pessoas. Porque elas tiveram o primeiro contato com a marca, foi legal. E agora começa a coleção delas já comprou a Cherry, todas. já vai comprar o Best, já vai comprando outras coisas. E a calcinha tem reposição ou não? Só foi tá tendo reposição, já tem disponível no site, a gente. Aí é nosso momento de correr com os fornecedores na China. correndo daqui pra comprar calcinha, porque foi tão triste. Meu namorado chegou a botar assim, um bonequinho assim, chorando. Ele, amor, não tem mais. Porque eu acho que isso dá aquela pimentinha no relacionamento, sabe? Que, poxa, vamos pra um lugar, vou usar no restaurante, vou usar... Sabe, é igual fazer sexo num lugar super aleatório. Ah, vamos fazer sexo na praia. Basicamente assim. Dá aquela pimenta. E eu acho que... Vocês comprem, tá? Não entra no tabu, não, que todo mundo entra de censura. Mas nessa parte do Instagram, do Facebook, e tudo que vocês sofrem de censura, que vocês poderiam ter um universo e além, né? Se vocês não fossem censurados. Qual foi além da calcinha, o que vocês tiveram que repensar e refazer de uma forma, assim, de uma hora para outra, para bater a meta do negócio? Todos os dias. Todos os dias. Apenas meu trabalho todos os dias, desde que eu criei a Good Vibes. Não se apegar no trabalho que você acabou de fazer, que foi muito trabalhoso. Porque vai fazer o quê, né? Vai chorar? Vai brigar com o Mark Zuckerberg? Não tem muito... Assim, é uma disputa desleal. E não adianta. É como que a gente chora, mas já vai chorando, já fazendo. Acho que isso é empreendedorismo, né? Já vai chorando e já vai fazendo outra coisa. Porque a meta do mês tá ali e a gente quer crescer. Então... Um dos momentos mais difíceis foi agora, no início do ano, que mudou algo. Não acho que está diretamente ligado a uma tratativa do Mark Zuckerberg, que ele fez um vídeo no início do ano, não sei se você lembra, Sim, falando que ia mexer nas regras e tal. Começou a rolar isso em novembro do ano passado, por isso que eu falei que está mais difícil o segmento. Começou a vetar o alcance e excluir muitos vídeos. Principalmente vídeos, a gente recebe muita denúncia. Porque pensa que a partir do momento que a gente viraliza, a gente entrega para muita gente. E essas pessoas, elas podem não... É muita gente, entendeu? Não ser adeptas, exatamente, censurar, elas podem se sentir muito... ter tabu. Elas podem se sentir muito ofendidas com isso. E o Instagram, ele não entende isso de uma forma clara. Ele vai distribuir o conteúdo. Então, a partir do momento que a gente viraliza, a gente toma denúncia.
Então vai tomando denúncia. E aí cai. Entendeu? E às vezes isso demora 10 minutos, às vezes isso demora 2 dias, às vezes demora... E nesse início do ano, foi quando a gente teve... De novembro até fevereiro, foi uma virada de chave em políticas do Instagram muito forte. Então, ele começou a vetar todo e qualquer conteúdo que aparecesse em vibradores. Ou seja, E o nosso principal fonte de aquisição de clientes estava em rede social. Aí eu olhei para esse problema e eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu não vou poder vender. Como é que eu vendo meu produto sem mostrar meu produto? Então, eu chamei a equipe inteira para a gente discutir qual que ia ser a nova forma de conteúdo da empresa. Acho que com redes sociais movendo muito rápido, todo mundo sente isso, né? Eu comparava os conteúdos que eu fazia no início da empresa em 2020 e os de agora, era muito mais tranquilo, não tinha nem rios. Não tinha nada disso. Era você só postava ali e dava certo e E funcionava. eu lembro que na palestra que você Era deu muito na simples. feira, na feira, que você falou assim, cara, lá atrás era muito mais fácil viralizar, muito mais fácil de você chegar. Eu viralizei lá atrás, né? A Good Vibes ganhou mais seguidores lá atrás. Agora tá muito mais difícil trabalhar com a rede social, e não só pro seu segmento, eu acho que é de uma forma geral também. Sim. Só que a gente toma muito bloqueio por conta do... Se você olhar, a gente não pode fazer live, a gente é bloqueado. A gente não tinha post collab. A gente não podia fazer post collab. A gente... Enfim, é muito, muito bloqueio mesmo. E piorou bastante a situação de novembro até fevereiro, como eu falei. E a gente foi entendendo quais que eram as brechas. Então, a gente ia testando. Vamos diminuir... Primeiro, vamos vetar todos os conteúdos que tem uma pegada mais sexual para dar uma apaziguada na situação. Depois vamos fazendo um pouquinho aqui, vamos vendo o que ele vai entendendo. Sim. Por exemplo, no meu perfil, ele já topa tudo, porque eu falo sobre diversos assuntos, então ele não enquadrou o perfil como um perfil de sexualidade. Na Good Vibes já é muito mais restrito o que eu posso postar. E daí surgiu, por exemplo, a ideia do controle da calcinha também. Sim. E cada vez mais o picolé. A gente lançou um produto que tem formato de picolé. Não faz o menor sentido um vibrador ter um formato de um picolé. Mas a gente consegue divulgar. É um produto de ótima qualidade, super inovador, no formato de picolé, porque o Instagram não entendeu que um picolé, o que fazia aquele picolé ali. Até agora ele entendeu, mas ele demorou uns 6 meses para entender o que aquele picolé fazia e a gente indo trabalhando. Então ele instiga, as redes sociais instigam isso na gente. E eu acho que um aprendizado grande que eu tive nesse período não adianta brigar com isso, só vai gastar energia. Sim. Assim, brigar e se lamentar. E, óbvio, no início você precisa passar por esse processo que é quase um luto, né? De meu Deus do céu, pra onde vamos? Principalmente no assunto sexualidade, que eu acho que, quanto mulheres, toca fundo na gente, né? Tipo, não posso mais me expressar. Não posso mais... Que trabalho errado eu estou fazendo versus outros conteúdos que rodam solto. Agora o Felca fazendo vídeo sobre exploração sexual infantil, que roda sem problemas nas redes sociais, mas falar sobre sexualidade feminina ainda ofende muito. Um vibrador é muito mais problemático. Então, saindo dessa discussão que ela precisa acontecer, mas que ela não pode estar acima de fazer uma empresa dar certo e continuar rodando e a gente continuar seguindo com o nosso propósito. Então, passado isso, não adianta brigar. Vamos jogar o jogo. Sim. E vamos jogar o jogo pelas brechas, que foi até hoje o que fez a Good Vibes crescer. Então, a gente sempre vai entendendo, acho que atualmente sem se surpreender mais com o que vem pela frente, e ir buscando a brecha. Rápido. E inovando sempre no produto, né? Sim. Eu tava conversando esses dias com uma das fundadoras da Paco Garrafinha. Uhum. E ela tava me contando um pouco da história da Paco e todo o desenvolvimento. E ela tava falando que o marido dela que desenvolve todas as garrafinhas. E aí ele demorou, assim, 2 anos para desenvolver uma garrafinha. 2 anos. Garrafa linda, maravilhosa. Era uma garrafa, ela até me mostrou a garrafa, tudo que a garrafa fazia. A garrafa só faltava falar, mas ela fazia tudo. E aí ela falou assim, cara, essa garrafa foi a maior decepção do meu marido. Eu falei, como assim? A garrafa maravilhosa? Não entendi, né? Ela falou, não, em 6 meses já tinha cópia idêntica da garrafa. Em 6 meses. E aí, a gente entendeu como marca que a gente estaria por 6 meses na frente de todo mundo. Uhum.
e a galera ia copiar. Então, a gente tinha que estar sempre com produtos na esteira, fazendo, olhando, pra gente estar 6 meses à frente e logo lançando em seguida, pra gente nunca estar atrasado. Então, você tem esse problema também de cópias, Bela, de pessoas que copiam e que, além da rede social, que você tem que enfrentar também esse problema, sempre pivotando ali, encontrando uma maneira, né? Mas de estar sempre à frente, igual do picolé, você ficou 6 meses, aí agora entenderam o que é o picolé, e aí deu aquela travada. Agora você tem que criar outra coisa, agora vamos criar as frutinhas, exato, né, de repente. Cada vez mais, em setembro, spoiler, vai ser uma concha. Uma concha. É uma concha que não aparece nada, o sugador ele fica embaixo. Então, quando você apoia a concha, é uma concha. É uma concha, é igualzinha, eu me inspirei na vela. Tem uma vela na minha casa que o formato é uma concha. Eu olhei pra concha e falei, tem um negocinho em cima na vela. Pode ter um negocinho embaixo pro sugador. Ele, assim, mas ele vai entender. É isso, não me frustro. Ele vai entender, só que quando ele entender, eu já vou ter faturado muito e eu vou estar no próximo, que vai ser, só Deus sabe, o microfone. Vai ser, e a gente vai buscando novos formatos cada vez mais. E como você lida com essa cópia das pessoas te copiando? Você se sente até assim, nossa, estão me copiando porque eu tô fazendo bem? Eu acho que não tem como... eu acho que é sempre olhar o copo meio cheio, porque senão você vai ficar... É sempre onde você coloca energia. Eu não coloco mais muita energia nisso. O mínimo possível. Já coloquei energia de, meu Deus, estão me copiando, que absurdo. Meu Deus, o Instagram vai acabar com a minha empresa e ele vai... Já sofri muito, já coloquei muita energia, agora vamos pro próximo problema. Porque as pessoas vão copiar, o meu maior problema atualmente é o Instagram, não são a cópia das pessoas. Porque é um mercado pequeno e, diferente de garrafa, que ela tem concorrentes muito grandes, muito potentes, que vão investir dinheiro porque o mercado é grande e é fácil de você vender, vibrador não é fácil de vender. É muito difícil. Por conta das barreiras. E, enfim, se tiver um produto exatamente igualzinho ao meu, a forma como essa empresa vai comunicar isso faz muita diferença. Então, no início, eu vendia produtos que eram revenda. Eu não era meu produto próprio. O início da empresa foi com um pig, sugador, que todo mundo tinha no Mercado Livre pela metade do preço. Só que as pessoas compravam comigo pela forma como eu vendia. Então, o diferencial da gente, do nosso atendimento, da forma como a gente se comunica, não vai ter quem copie. Pode tentar, não vai dar certo. É muito limitado. A questão do produto é facilmente copiado. O mercado de bem-estar sexual não tem grana para copiar, muitas das vezes. Copia muito vídeo, isso copia a rodo. Você vai ver o vídeo da calcinha, por exemplo, todos os concorrentes fizeram. Tipo, todos, 100%. Só que é isso, não vai, tem muito o que fazer. De repente estão se inspirando em você e eu acho que você pode até ter uma realização profissional. Nossa, eu tava lá de CLT, agora eu sou uma inspiração, sou uma influência, né? Então, assim, olha, ter uma empresa grande e ainda ser uma influência para essas pessoas que copiam o meu conteúdo, Sim. né? E até mesmo descobrir uma nova forma de ganhar dinheiro, que você... Te encontrei na feira B2B. Eu tô falando, por que eu vou brigar com essas pessoas se essas pessoas muitas das vezes admiram a Good Vibes, elas estão tentando fazer igual, elas estão tendo seus próprios problemas, né? E eu posso vender os meus produtos para ela. E vender o meu vídeo para ela. Ela não precisa nem fazer mais o vídeo. Ela pode usar o meu vídeo. Comprando um produto da Good Vibes ao invés de copiando. Então, estar na feira do B2B e entrar nesse canal de revenda vem muito por isso. Até porque, como te falei, o mercado de bem-estar sexual são feitos é muito pulverizado, são pequenos empresários. Esses pequenos empresários podem consumir Good Vibes. Sim. Com certeza. E aí você até aumenta a sua fonte de receita e divide o peso de ter que conseguir vender para o B2C de uma forma, né? Agora, divide aqui o peso comigo, querido, porque é difícil o negócio, é difícil inventar as coisas. E o Brasil é muito... Já vi isso em várias palestras sobre o Brasil ser um jogo de distribuição, quando você fala de produto. Distribuição. Quanto mais capilaridade você tem, geralmente você tem mais faturamento. Você vê, se mede aí, estão
o quanto que ela valoriza estar no pequeno na pequena farmácia, né? E ter esse contato ali com o cara do balcão, que é o que vai efetivar a venda especificamente. Não adianta ele estar no Luciano Huck se ele não tem com uma campanha ali pro cara que recomenda o produto no ponto de venda. E eu acho que o B2B ajuda muito a gente nesse sentido, porque a gente ganha capilaridade. A pessoa sei lá, da região centro-oeste, a pessoa da região norte, vão poder comprar sem a questão do frete e ainda servindo um atendimento ali parecido com o nosso. A gente treina a galera do B2B. Legal. A gente ensina eles como é que faz a venda. Então, eu ganho Ganha nas duas pontas, Exato. né? E o B2B, você não precisa vender um produto, você vende 20, 100 produtos e você já tem aquele faturamento. Então, facilita, de certa forma, a pulverização da sua venda. Exato. E em termos de LTV, é lindo, né? Porque diferente, é o oposto do que a gente tem no B2C. Porque o B2C, eu tenho um produto que ele não é de uma recompra frequente. Eu tenho um custo de aquisição ali do meu cliente, ele fideliza na marca e ele volta a comprar de mim conforme eu vou fazendo lançamentos. Mas ele não compra... Tem gente que compra, mas é difícil uma pessoa que compre 5 vibradores por ano. Tem gente que abre a gaveta e tem toda a coleção da Good Vibes. Já o cliente B2B, ele tá ali comprando de você todo mês. Numa construção de relacionamento, embora a margem seja menor, é uma construção de longo prazo que as duas pontas ganham. De certa forma, esse cliente B2C vira um ativo do seu negócio. Total. Porque ele é extremamente importante para você. Porque ele entrou no funil, ele só não entrou no funil, ele entrou numa comunidade para você. Total. Ele admira a Good Vibes, ele vê a gente como realmente referência nesse mercado. E ele quer surfar do sucesso da Good Vibes. Então, uma das nossas copies do B2B é lucre com a marca que mais cresce no mercado de bem-estar sexual. E a ideia é essa mesmo, ele lucrar já recebendo os nossos vídeos prontos, já recebendo treinamento, informação, produto, e ele só funcionar a gente com aquela ponta final do varejo em regiões que a gente não ataca. Que você não alcança, A sua logística também não consegue chegar. A logística chega, porque a logística de distribuição de correios, mas é caro. Sim. E falta o atendimento. Tem muita gente que compra o produto vendo, porque... Enfim, o vibrador você não entende a potência, se é realmente silencioso, tem medo de como que vai receber esse produto em casa, por mais que a gente tenha 1 milhão ali de quebra de argumentação para essa pessoa, ela ainda vai ter medo. E estar presente em pequenos pontos físicos ou em revendedoras que vão ali rodar, rodam com Avon, rodam com Boticário e rodam com Good Vibes, porque é o mesmo público, né? Então, sim, embora sejam pequenininhas, elas estão ali recorrentemente comprando com a gente e ajudando nela também de aumentar o ticket médio delas por cliente. E chegando até na casa daquele cliente que você... Para mostrar no físico. Diminui até o custo, né, daquela pessoa. Exato. Ali para poder chegar. Qual conteúdo que virou a curva de venda de vocês? Assim, que... Nossa, eu tava pensando que ia vender isso, foi lá em cima e parecia que não ia descer e depois estabilizou. A calcinha. A calcinha foi um escândalo. Foi eu tô falando que eu mandei o link pro meu namorado, ele falou, já acabou. Eu falei, que isso? Mas eu acabei de ver o post dela. Do post de gasolina em Niterói. Assim, foi bem virada de chave. Acho que lançamentos, em geral, ajudam bastante a gente nisso, porque são sempre muito criativos e chamam muita atenção. Então... Todo mundo tem problema de falar de sexo, mas todo mundo é curioso para saber sobre sexo. Então, acaba que os nossos vídeos viralizam muito fácil. Mais fácil. É sexy, né? Todo mundo fala sobre como tornar conteúdos mais sexy. O nosso conteúdo é sexy por si só, já vai chamar atenção. Embora gere ali realmente muita repulsa em muitas pessoas. Mas todas as vezes que a gente consegue, que deixam a gente jogar, a gente tem uma virada... absurda, assim, na curva de vendas. Na curva de vendas e estoura. A gente lá no passado, a gente teve um cupcake, que era um bolinho de cupcake com uma linguinha, e ele ficava fazendo assim, com uma linguinha imitando sexo oral. Cara, aquilo ali acabou com a demanda. A gente tinha comprado 6 meses de estoque, acabou 6 meses de estoque em 1 ou 2 semanas. E é engraçado porque na minha antiga empresa, se formaram em engenharia de produção. O que eu fazia era isso. Planejamento de produção e compra de estoque e planejamento de vendas.
Então, quando acontece isso, da gente comprar 6 meses de estoque e acabar em 2 semanas, eu fico, caraca, eu não acredito, eu errei na minha base. Mas é impossível de prever, né? Uma coisa é eu fazer isso para uma empresa do tamanho da L'Oréal, outra coisa é eu colocar esse estoque imobilizado numa startup. Numa startup. 6 meses de estoque já tá mais que o suficiente de compra. Antes da gente terminar, Bela, porque assim, falar de sexo, eu vou aqui e vou embora. Eu adoro, é um assunto que eu amo, inclusive que eu destravei já na minha cabeça Ai, muito bom. séculos atrás. Como um não que protegeu você e a empresa? Como assim? Um não que você recebeu e te protegeu e protegeu a empresa. Você não aceitava naquele momento, mas depois você entendeu. Deixa eu pensar. Acho que o não é esse exemplo que é o mais recente. Foram muitos. Foram muitos nãos que a gente recebeu ao longo desse caminho que fizeram a gente reinventar e enxergar na crise uma oportunidade. Isso de levanta e recomeça é nossa recorrente, assim. Se tem uma coisa no nosso segmento que é recorrente, é tomar não e se reinventar. Assim, é cansativo. Não vou dizer que não. Porque você está sempre ali com a adrenalina, né? Do que vai acontecer e no processo de crise. Um não que foi muito ruim foi o não do como vamos lidar com uma empresa agora que tem o principal canal de aquisição sendo rede social, sem a gente poder falar do produto. O que a gente faz agora? Acabou a empresa? Sim. Qual que é o nosso caminho? Porque se eu olhasse loja física, não dá. As melhores galerias e shoppings não aceitam. E ainda começa com a história do fundo de galeria, né? Que pra gente não funcionaria. Se for pra entrar num lugar, a gente vai entrar bem. Sem vergonha, sem ser no puxadinho. Eu fui olhando pra todas as minhas oportunidades e não dá. E aí, o que eu faço? E com isso, a gente conseguiu ter a ideia da calcinha, por exemplo, e de vários outros, e concha, e picolé, e vários outros produtos que se a gente tivesse deixado o clássico, o controle normal, ou alguma coisa menos discreta, com certeza, não é que eu acho, daria menos certo. Sim. Então, o Instagram obrigou a gente, Instagram e TikTok, obrigaram a gente a fazer diferente. Destravou vocês. Exato, e deu muito certo. Eu acho que o mesmo vale agora. Tô com alguns projetos rodando em paralelo de outras empresas, falaremos depois, de outras empresas, de outros modelos. Então, acaba que esses nãos que a gente vai levando vão fazendo a gente entender: opa, vamos testar cosmético? Aí o spoiler. Vamos testar cosmético dentro da Good Vibes para ver como é que funciona? E tá rodando muito bem. Já temos todos os caminhos. Vamos abrir alguma coisa de cosmético. Então, tomamos o não, agora vamos pensar em outras empresas para conseguir chegar no faturamento que a gente quer. E, às vezes, não tomando um não tão claro, a gente não teria essa coragem de arriscar para abrir outros modelos de negócio. Que eu acredito que futuramente vai ser, dado o potencial de tamanho de mercado, vai ser o que a gente vai fazer a gente crescer muito mais. Muito mais. Se eu não tivesse tomado esse não, eu não teria sido quase obrigada a pensar em janeiro. Nesse momento eu falei, diferente, o que eu faço agora? Eu falei, vou criar produto novo, vou criar empresa nova, vou criar... E eu acho que isso, a gente vai colher uns frutos bem legais. Se você tivesse que escolher um know-how seu, qual seria? Mas tem que ser aquele que sustenta todas as suas decisões. Que sustenta todas as minhas decisões? Praticidade. Acho que, assim, não sei se isso entra dentro de... É uma característica, né? Não sei se entra dentro de know-how, mas... A gente tá ressignificando o know-how aqui. Porque o know-how ele é meio amplo, né? Acho que praticidade, ela ajuda muito. Eu sou muito preto no branco. Assim, às vezes até é demais, mas não, acho que na balança funciona bastante. Eu sou muito prática, analisar aquilo pelo aquilo que é. Então, em decisões, uma pessoa que olha muito número, uma pessoa que tem um background forte de dados, né, de numérico,
engenharia, graças a Deus, me ajudou nesse ponto, de não chegar crua. Então, consegui analisar, consegui olhar o indicador, consegui falar com as pessoas e instaurar essa cultura de olhar números e indicadores para a discussão e não só opinião. Isso, com certeza, foi muito importante para a Good Vibes chegar tão rápido onde ela chegou e a gente conseguir tomar decisões rápidas. E essa mesma praticidade ajuda em decisões rápidas, em agilidade, né? Que eu acho que toda empresa precisa dessa agilidade, demorar para tomar decisões que são decisões de longo prazo, mas, no geral, é você seguir ali teu dado junto com o teu feeling e tomar decisão rápido e não chorar por tanto tempo. Tipo assim, vamos encarar a situação como ela é. Não dá pra ficar em depressão. A gente precisa tomar uma decisão. Tipo assim, chora já fazendo e tá tudo isso. bem. Não tem tempo pra esse emocional. Bela, eu queria muito continuar aqui, nesse papo tão gostoso. Também. Eu amo falar sobre empresas e juntar sexo com empresa, prazer com empresa, trazer esse tema, assim, tão, como a gente falou, né, censurado, que inclusive tomara que dê certo esse podcast, né, gente? Não vai dar. Não tem chance pra dar errado. Não tem chance. Não vai ter chance. Não tem chance. E eu acho, assim, que as pessoas tinham que ouvir mais sobre isso, sabe? E por isso a intenção de trazer você aqui. Muito obrigada pelo espaço. De ter esse espaço, da gente reverberar isso de uma forma diferente para empresários, para redes de empresários, para que eles entendam, mude um pouco a perspectiva, incluir você na nossa rede de clientes dentro da nossa empresa, e não só sendo a nossa cliente, mas que a gente possa reverberar o quanto que a gente precisa tirar desse tabu do mundo, né? E que prazer, como você trouxe perfeitamente, eu acho que um do know-how que você tem é conteúdo, de você trazer de uma forma exemplificando, com dados, com informação. Acho que isso fica tão gostoso e é um papo, assim, que não dá para ter fim. Eu queria te agradecer muito por estar aqui, por ter vindo, por a gente ter falado de coisas tão importantes para a sociedade e de contadora, né? Por uma empresária incrível que criou peças maravilhosas e que eu vou comprar calcinha hoje, tá? Isso aí. Compra. Ajuda no negócio das amigas. Muito obrigada pelo espaço. Sempre fico muito feliz de estar cada vez em mais espaços falando sobre sexualidade de uma forma aberta, principalmente com outra mulher maravilhosa, super bem-sucedida, que também entende os entraves de ser mulher e estar nesse papel de empresária, de contadora. Acredito que tenha muitos entraves também. Muita coisa. No teu modelo de negócio, assim como tem no nosso. E fica tranquila em relação à rede social. O único problema é não aparecer o vibrador. A gente se comunicar. Então, a gente vai botar bastante tráfego, com bastante link da Good Vibes para todo mundo comprar. Isso é tranquilo. O papo em si é tranquilo. A rede social não bloqueia tanto ainda. Deus, continue assim. Não, vai dar certo. A gente vai ajudar nas vendas. E muito obrigada mesmo. Adorei. Continuaria falando sobre empreendedorismo e sexo, assim... Tudo junto. Muito mais tempo. Foi fluido, né? Bastante. Gente, olha, eu vou continuar aqui meu papo com a Bela. Um papo super prazeroso. Vou comprar minha calcinha vibratória, inclusive, agora, neste momento aqui com ela. E aí, vocês curtem... Façam todos os comentários necessários sobre sexo, inclusive, né, aqui na nossa rede no YouTube, o que vocês acham sobre o tema, e fiquem para os próximos episódios.